Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar desse curso e poder enviar suas questões de Química para que eu resolva elas na forma de videoaulas assim como essa, é só entrar no link que está na descrição desse vídeo aqui e participar deste curso. Nas CNTPs, que são condições normais de temperatura e pressão, o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono é dado, ele é de quanto? Né? Aí temos aqui dados, a massa atômica do carbono e a massa atômica do oxigênio. Bom, pessoal, primeira coisa que você tem que saber aqui é quem que é esse monóxido de carbono. Monóxido de carbono, ele tem fórmula molecular CO, tá bom? Então, um carbono ligado a um átomo de oxigênio. Se você tem a fórmula molecular dele, você consegue fazer o cálculo da massa molar dele. A massa molar dele é de grande importância para que você consiga descobrir o volume que você tem aí na CNTP, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a primeira era você saber a fórmula molecular, mas a segunda coisa que a gente precisa fazer aqui é fazer o cálculo da massa molar. Então, calcular a massa molar. E é bem tranquilo fazer esse cálculo porque basicamente você precisa conhecer a fórmula molecular e ter uma tabela periódica do seu lado. Nesse caso, nenhuma tabela você vai precisar porque os dados a questão já passou para a gente, tá? Então a gente tem aqui, ó, a gente quer calcular a massa molar do CO, que é o monóxido de carbono, então a gente vai pegar quais são os átomos que tem dentro dessa molécula? Carbono e oxigênio. Qual que é a massa atômica que você tem do carbono? 12 unidades de massa atômica. E do oxigênio? 16 unidades de massa atômica. Ok. Você vai pegar essas massas e vai multiplicar elas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula. Como que você vê a quantidade de vezes? Quando não tem nada aqui na frente desses átomos, significa que eles aparecem uma única vez, tá? Vamos supor uma molécula diferente, ó, CO2. O carbono aparece uma vez, porque não tem nada aqui na frente, e o oxigênio apareceria duas vezes. Na molécula de água, H2O. O hidrogênio aparece duas vezes, o oxigênio não aparece nenhuma vez. Desculpa, ele aparece uma vez. Não tem nenhum que vai aparecer nenhuma vez, tá? Para aparecer nenhuma vez, eu nem representaria o átomo aqui, né? Então, o oxigênio aparece uma vez, o hidrogênio aparece duas. Nesse caso que a gente tem aqui, ó, não tem nenhum número, então os dois aparecem uma única vez. Então você vai pegar as massas atômicas deles e multiplicar por 1. 12 vezes 1 vai dar 12 unidades de massa atômica e 16 vezes 1 vai dar 16 unidades de massa atômica. Você vai somar essas duas unidades de massa atômica para encontrar a massa da molécula. 6 mais 2 dá 8, 1 mais 1 dá 2. Então, 28 unidades de massa atômica é o que a gente chama de massa molecular. Isso aqui, pessoal, é a massa de uma única molécula de monóxido de carbono. Ela não está nem na unidade de gramas. Quando você pega uma molécula, uma única molécula, você não consegue trabalhar com ela num laboratório. Então a gente não tende a trabalhar com massas moleculares, tá? Isso é muito difícil alguém ficar trabalhando com essa unidade de massa atômica. A gente até fala dela, mas isso é mais teórico. Agora, na prática, a gente utiliza massas em gramas, massas em miligramas, tá? Essas massas em unidade de massa atômica, não tem como eu pegar um átomo, uma molécula e trabalhar com ele. A gente trabalha com mol de átomos, tá? Mols de moléculas, com uma quantidade grande deles, porque é palpável, ok? Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou converter essa unidade de massa atômica em gramas. Mas não é só converter para saber a massa em gramas que eu tenho de uma única molécula. Eu quero saber a massa que eu tenho em 1 mol dessa molécula para que eu possa trabalhar com ela. Então a gente vai pegar a massa de 28 unidades de massa atômica e multiplicar por 1 mol. Numericamente é a mesma coisa, vai ser 28, só que a unidade vai virar gramas. Então eu tenho 28 gramas por mol dessa molécula. Isso aqui, pessoal, a gente chama de massa molar. Massa
molar, que é a massa que a gente tem em 1 mol dessa molécula, ok? A massa molecular é a massa que a gente tem em uma única molécula. É essa massa aqui que a gente estava querendo calcular. E pronto, calculamos. Poderíamos ter colocado direto gramas por mol? Poderia, mas como o exercício passou em unidade de massa atômica, eu queria mostrar para vocês por que tem esse uzinho aqui. Tá? Mas muitas vezes o professor, ou você pode até ignorar e já direto sair colocando aqui, deu grama por mol. Porque você sempre é uma palavra muito dura, né? Quase sempre estará procurando a massa molar mesmo, tá? A gente já tinha falado que estava procurando ela, mas eu encontrei primeiro a molecular, multipliquei por 1 mol para te dizer que esses 28 gramas não é de uma molécula. Esses 28 gramas eu tenho em 1 mol dessa molécula. Então a gente pode dizer o seguinte, ó, que 28 gramas de monóxido de carbono eu tenho em 1 mol de monóxido de carbono. Só que essa não é a relação que a gente quer saber desse exercício. O exercício ele pergunta o seguinte, ó, o volume em 10 gramas, o volume ocupado em 10 gramas de monóxido de carbono. Então é para a gente relacionar volume com massa, tudo bem? Volume com massa. Mas peraí, qual que é o volume? Até agora a gente não falou de volume. Bom, é assim, quando você está na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, qualquer gás nessas condições, 1 mol desse gás ele vai ter exatamente 22,4 litros. Tá? Então esse aqui é o volume molar que a gente tem, 22,4 litros. Então vamos aqui, ó. 28 gramas é minha massa, certo? Eu tenho essa massa em 1 mol, mas eu não quero saber o número de mols, eu quero saber o volume que eu tenho em 1 mol. Acabei de falar. O volume que você tem em 1 mol é o volume de 22,4 litros, porque a gente está trabalhando aqui com um gás na CNTP. Então você pode apagar esse 1 mol daqui e fazer a relação já com o volume direto. Falar aqui, ó, 22,4 litros. Então esse aqui é o volume que você tem, ó, volume. Bom, 28 gramas eu tenho 22,4 litros, mas e com 10 gramas de monóxido de carbono, que é o que a questão me pergunta, qual vai ser o volume em litros que a gente vai ter? Regrinha de 3 para descobrir, onde o x vai multiplicar pelo 28 e o 10 vai multiplicar pelo 22,4. X vezes 28 é igual a 10 vezes 22,4. Bom, 10 vezes 22,4 vai dar 224. E x vezes 28 é a mesma coisa de 28 multiplicado por x. Para descobrir o valor de x, eu passo o 28 que está multiplicando pelo x para o outro lado da equação, só que ele vai ter que passar dividindo, né? Então eu vou ter 224 dividido por 28, pois assim eu posso deixar o x isolado e descobrir o valor dele. E 224 dividido por 28 vai ser igual a 8, tá bom? Então x é igual a 8 litros de monóxido de carbono, CO, nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, tá bom? Então, basicamente é isso. Olha só o que a gente fez. Vamos fazer um retrospecto aqui rapidamente. Primeiro, a gente tinha que saber a fórmula molecular. Muitas questões elas passam a fórmula molecular, tá? Essa não passou. Então, para você saber essas fórmulas, você precisa saber de nomenclatura de compostos inorgânicos, porque esse composto ele é inorgânico, tá? Mas quando você tiver sabendo a nomenclatura inorgânica, orgânica, vai te facilitar muito para que você consiga aí descobrir as nomenclaturas dos compostos, saber a estrutura deles, as fórmulas moleculares. Aprendeu isso? Ok. Agora, calcular a massa molar. Você basicamente vai pegar a massa de cada um desses átomos. Essas massas o exercício te deu. Mas se você não tivesse elas aqui, você pode encontrar na tabela periódica. Vai na tabela periódica e procura lá a massa do carbono 12, do oxigênio que é 16. Você vai encontrar e vai saber de onde que você tira. Depois você vai multiplicar pela quantidade de vezes com que cada um deles apareceram na molécula. Mas na molécula de monóxido de carbono, eles aparecem uma única vez. Então, multiplicar por 1 e não fazer nada dá na mesma, né? 12 mais 16 é 28 unidades de massa atômica, e eu falei que isso é a massa molecular. A única diferença da massa molecular para molar é que a molar tem uma unidade de medida diferente, o que muda muita coisa, sim. Afinal, 1 centímetro não é igual a 1 quilômetro, tá? Mas numericamente é igual. Numericamente, sim.
A unidade de medida muda e muda muito. Aí eu peguei essa massa de 28 gramas por mol, e como a gente sabe que em 1 mol a gente tem na CNTP sempre 22,4 litros, eu fiz uma relação direta entre massa e volume. Eu tenho a massa de tantos gramas em tantos litros. Com 10 gramas de monóxido de carbono, qual que é o volume que eu vou ter em litros? É isso que eu tentei calcular. E a gente calculou aqui que deu 8 litros de monóxido de carbono na CNTP, tá bom? Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E se gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscrevam também no nosso canal no YouTube e ativem o sininho de notificações para que vocês possam ficar por dentro de todas as novidades do canal do Estuda Mais. Forte abraço, bons estudos para vocês e até mais!